Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 22 de dezembro, a gente está chegando no Natal aí, a gente tem os mercados um pouco sem liquidez, mas seguimos aqui analisando, vamos dar continuidade aí, o ano para mim ainda não acabou. Tenho esse compromisso aqui com vocês de trazer uma análise todos os dias da semana, então a gente segue tocando esse barco aí. E já para começar, eu quero pedir um favor para você. A gente tá chegando nos 1000 inscritos, faltam aí acho que 42 pessoas na data que eu tô gravando esse vídeo. Então, cara, por favor, nunca pedi isso para você, mas compartilha o vídeo aí com um amigo, pelo menos seu. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Eu tenho ainda o objetivo de bater 1000 inscritos ainda dentro de 2022. Esse é um dos motivos pela qual eu estou gravando o vídeo aqui todos os dias com vocês, é um dos motivos pela qual eu não tirei férias, porque a minha meta do ano ainda não foi batida em relação ao canal do YouTube. E enquanto ela não for batida, estarei aqui, e enquanto o ano não acabar, estarei aqui também em busca dessa meta, beleza? Então, se você não é inscrito, cara, considere se inscrever, compartilha isso daqui com um amigo, pelo menos pra gente bater esses 1000 inscritos aí. E no ano que vem eu vou trazer uma surpresa especial pra vocês, beleza? Bom, mas chega de papo. Bora ver gráfico, que é o que importa, né? Eu tenho a meta de bater 1000 inscritos, mas eu sei que você também tem o interesse em saber como que o mercado está se comportando. Então, chega de enrolação, vamos ver gráfico. Quando a gente olha para o S&P, cara, o S&P tá feio. A gente já tinha vindo comentando isso daí, que a rejeição que a gente teve nesse dia aqui, exatamente com o Fed elevando a taxa de juros ali em 0,5, que era que o mercado esperava, só que o planejamento para o ano que vem já não era o que o mercado esperava tanto. O Fed pretende deixar a taxa de juros um pouco mais alta. Pô, o que está acontecendo? O Fed pretende deixar a taxa de juros um pouco mais alta. E por conta disso, a gente teve uma grande rejeição do mercado aqui nesse período, beleza? A gente vê que perdemos um fundo logo em seguida, a gente veio aqui, perdeu esse fundo que estava marcado aqui, essa linha laranja, a gente perdeu esse fundo, veio, fechou um gap, tem um gap aqui no spot, exatamente nessa região aqui, eu tô olhando futuros aqui, e a gente voltou na data de ontem aí, o mercado deu uma animadinha, mas foi simplesmente para confirmar o fundo que foi perdido. A gente vê que na data de hoje o candle está se movimentando bem feio para baixo. Ainda não fechou o dia, tá? Eu gosto de olhar quando eu tô olhando para o gráfico diário, eu gosto de avaliar quando a gente fecha o candle, então eu preciso esperar o dia fechar. Se eu tô olhando no gráfico de 5 minutos, eu preciso esperar que os 5 minutos ali feche para eu poder tomar uma decisão. Mas claramente a gente está tendo uma boa rejeição de uma formação de fundo aqui nesse fechamento do gap. Simplesmente eu vejo que o mercado americano ele ainda está muito negativo e a gente pode continuar essa queda aí. A gente vai continuar ela até buscar os patamares mais baixos, que é o primeiro fundo aqui, a primeira parada nos 3.700, ou para ele voltar lá nos 3.500 e retestar o fundo anterior ou perder esse fundo aqui, não dá para saber. A gente precisa que o mercado americano retome. Ano que vem, só lá para a segunda semana de janeiro, a gente vai ter essa retomada onde os investidores entram mesmo. A gente tem muitos institucionais fora, a gente tem muitos players fora de férias. Então, exatamente nesse momento, não é tão legal ficar analisando o mercado, porque a gente tem baixa liquidez e qualquer coisa que acontecer, cara, pode ser por conta de uma manipulação, pode ser por conta de poucos players atuando também no mercado. Então é legal a gente voltar essas análises lá para a segunda semana de janeiro, mas nem por isso eu vou deixar de trazer análises para vocês aqui, beleza? Então eu espero mais queda aí para o mercado americano, para o S&P, e obviamente isso daí tá puxando as criptos. Se a gente olhar para o BTC mais num curto prazo, num prazo ali pensando mais em algumas semanas, nas próximas semanas, a gente vê que a gente está em uma estrutura bem feia no gráfico de 4 horas. A gente perdeu a estrutura de alta que a gente vinha tendo, né? Topos e fundos ascendentes, e a gente começou a iniciar topos e fundos descendentes, tá? Então a gente está entrando em uma tendência de baixa. Olha só, as médias começaram a apontar para baixo dentro do gráfico de 4 horas. Isso não é algo muito bom, porque você sempre vai procurar ir junto com a tendência. A gente está vendo
Obviamente, depende do time frame que você está olhando. Se você for olhar, por exemplo, um gráfico mensal, cara, você não vai querer ir junto com a tendência do gráfico mensal, porque ela leva meses para ser revertida. Por exemplo, quem deixou para vender quando a tendência no mensal reverteu, cara, foi vender BTC a $30 mil, sendo que a gente bateu 68 de topo, beleza? Então você tem que tomar cuidado quando você olha para a tendência. Eu sei que é comum a essa regra, né? Sempre opere a favor da tendência, mas tem um aspas aí. Você precisa analisar que tendência que você está olhando para você poder tomar uma decisão. Se for uma decisão no longo prazo, que gráfico que você vai olhar. Então você tem que tomar um pouco de cuidado sempre com essas regras engessadas, né? Obviamente, as regras são muito boas, são muito válidas, mas você sempre tem que fazer uma análise também por fora para você entender se o contexto está sendo válido para aquilo ou não. Então, olhando aqui para o BTC no gráfico de 4 horas, a gente perdeu esse fundo aqui, essa linha branca que eu marquei para vocês, a gente perdeu esse fundo e a gente retomou logo em seguida. Só que o mercado não está com força para ele continuar subindo, continuar toda essa movimentação. A gente vê que a gente está passando por uma grande lateralização aqui, depois que a FTX quebrou, a gente teve uma grande queda aí de 16% do fundo perdido, a gente teve uma queda, a gente está tendo uma lateralização aqui, contração da volatilidade, veja só como que aqui o mercado estava muito mais volátil, né? Os candles eram muito maiores, olha só o tamanho desse candle verde aqui, ó, era muito maior do que os candles que a gente está tendo agora, porque a volatilidade está comprimida, muitos players estão fora. Mas simplesmente BTC começando a fechar abaixo dessa linha branca aqui, olha só, ele já veio aqui e ele volta logo em seguida, logo alguns dias depois ele já volta para cima da linha branca. Ele começar a fechar abaixo aqui da linha branca, eu vejo que ele vai voltar lá para os $16 mil redondo. Voltando para os $16 mil redondo, ele pode se segurar ali nos $16 mil, mas eu vejo que ele vai ter mais pressão de compra lá nos 15.600, que é exatamente o fundo que a gente marcou. Não acho que a gente vá perder esse fundo logo de cara. Óbvio, se a gente tiver algum evento do tipo, puta, Binance quebrando, a gente sabe que tem vários rumores, vários FUDs nesse momento de que muitas empresas vão quebrar. E tem uma lista, cara, de problemas. Agora, a gente começou olhando para Gemini, depois a gente começou a olhar para o Trust BTC, depois, cara, a gente começou a olhar para o WBTC, depois a gente começou a olhar para Binance, teve BlockFi, né? BlockFi, tem, cara, 1 zilhão de lista de problemas a gente está no mercado cripto. Então, se nenhum desses problemas acontecerem, vai ser difícil a gente furar de primeira esse fundo. Tem que ver como que o mercado vai se comportar nessa região. Mas, pensando em curto prazo, obviamente tem que avaliar como que vai ser os momentos, mas eu só olharia para compra quando a gente chegar próximo dessas regiões, ou de 16 ou dos 15.600. Nessa região aqui, eu não vejo como uma boa região de compra, eu vejo que essas regiões aqui seriam regiões mais interessantes. Obviamente que quando chegar próximo dessa região, a gente vai precisar avaliar novamente, porque a gente precisa ver aonde que o RSI vai estar, beleza? Então eu vejo que exatamente nesse momento aqui não é o momento para fazer nada. Eu comentei bastante dentro da comunidade on-chain que aqui era já uma região para estar realizando lucro. Quando a gente estava ali nos 17.800 era uma região para estar realizando lucro. Para quem tinha comprado posições mais embaixo e estava pensando no curto prazo, era boa região para realizar lucro. Não vejo aqui como sendo região de compra. Acho que o mercado ele tá muito lateral aqui dentro dessa região, não gosto de operar tanto dentro de lateralidade, prefiro esperar por suportes. Eu olharia mais para compra mesmo lá nos 15, porque os 15 já foi testado 3 vezes aqui e teve força compradora nessa região. Os 16 a gente testou uma vez só, 2 vezes, né? Foi o fechamento aqui desse dia também, então eu olharia mais para baixo, mais para essas regiões, beleza? O que acontecer aqui, ó, dentro dessa região aqui é fazer nada, cara, simplesmente nada. Tem momentos que você tem que saber também não operar. Cadê o quadrado? Tem momentos que você tem que saber também não operar o ativo, se chama no trade zone, simplesmente tradear dentro dessas regiões, operar dentro dessas regiões, cara, é muito complexo.
e a probabilidade de você fazer cagada é bem maior, beleza? Então toma cuidado, segurar posições, digo tradear em dias, né, em swing trade, cara, não em day trade é muito diferente, né, quando você trada dentro do dia ali, dentro do mesmo dia, abre e fecha a operação dentro do mesmo dia, ou várias operações, é diferente, é um outro gráfico, é um outro bicho, a gente vai olhar para gráfico, cara, de 5, de 15 e de 1 minuto até mesmo, então é diferente quando a gente olha para day trade. O que eu tô falando aqui para vocês é para carregar uma posição em alguns dias, algumas semanas, 7 dias, 3 dias, uma semana, 2, 3 semanas, não passando de um mês também. Então isso é mais o curto prazo, desconsiderando o day trade, beleza? Então sigo bearish para esses próximos dias. Obviamente, se você perguntar a minha opinião pro longo prazo, cara, pro longo prazo eu estou extremamente bullish. Por que eu estou extremamente bullish? Porque eu uso a análise on-chain pro longo prazo. Cara, existem vários papéis que você pode cumprir dentro do mercado. Day trade, swing trade, position trader e investidor. Já falei isso com vocês antes. E quando eu olho pro papel de investidor, vestir o chapéu de investidor no longo prazo, cara, a gente está em uma mega oportunidade. Por que a gente está em uma mega oportunidade? A gente tem vários sinais na análise on-chain de que a gente está constituindo nosso fundo. Na análise on-chain, fundo não é preço mais barato, e sim região. E olha só que interessante, essa linha laranja aqui, ela é exatamente o Realized Price. Realized Price é exatamente o custo justo, o preço justo do ativo em todo o período da sua trajetória. É muito comum a gente ter o ativo acima do Realized Price, e aí eu acho muito engraçado. Se o Realized Price ele é o preço justo do ativo, as pessoas adoram comprar o ativo acima do preço justo. Isso é super comum, isso se chama euforia, isso se chama sardinhagem, isso se chama fazer cagada no mercado. As pessoas adoram comprar o ativo acima do preço justo, acima do Realized Price. Por que as pessoas adoram? Porque nesse período as notícias estão positiva, só tem coisa boa, só tem ETF nos Estados Unidos sendo aprovado, só tem Tesla comprando BTC, cara, só tem o BTC se tornando um ativo deflacionário, hedge contra a inflação. Quem não vivenciou essas narrativas? Só tem o metaverso sendo a nova tecnologia que vai disruptar o mundo. Quem não passou por isso, né? Se você tá aqui no mercado, sei lá, pelo menos há 12 meses, há um ano, você ouviu uma dessas narrativas aí. E, obviamente, a gente tem essas narrativas quando a gente está acima do Realized Price, porque euforia, FOMO, Fear of Missing Out, a galera, a sardinha fazendo sardinhagem, as pessoas adoram comprar acima do Realized Price. Comprar acima do preço justo é simplesmente você estar pagando mais caro do que aquele ativo vale. Isso é normal, vai ter momentos que a gente vai estar acima do Realized Price, vai ter momentos que a gente vai estar abaixo. Olha só, o ciclo lá de 2015 até 2018, olha como a gente ficou com ativo acima do Realized Price. Aqui, ó, se a gente olhar para o crash de 2020... olha só, durante todo o ciclo, acima do Realized Price. E aí as pessoas adoram comprar nesse período aqui até então, por isso que a gente tem uma bull run. E ainda bem que a gente tem as sardinhas também para alimentar o mercado. Se não tivesse as sardinhas, não teria também quem alimentar o mercado. Mas olha só como que em momentos em específicos a gente tem o preço abaixo do Realized Price. Por exemplo, 2011, a gente esteve abaixo do Realized Price. 2015, a gente esteve abaixo do Realized Price. 2018, em 2020, aquela agulhada, né? A gente esteve abaixo do Realized Price. E hoje, novamente, quando a gente olha para o mercado, abaixo dos 22 mil dólares, abaixo dos 22 mil dólares, a gente está abaixo do Realized Price também. E nesse período, as pessoas não gostam de comprar. Só que veja que abaixo do Realized Price é quando a gente constitui a nossa região de fundo, quando a gente forma a capitulação, quando a gente forma a região ali onde tem a descrença, onde tem o panic sell, onde tem a depressão, onde muita gente sai do mercado, desiste, vai embora e simplesmente deixa o ativo na mesa para os holders comprarem baratos.
Para quem quer acumular, comprar barato. Trouxe análise ontem para vocês, falando bastante de como que tá a posição do holder, mas o que eu quero trazer para vocês é que estamos abaixo do Realized Price e nesse momento ninguém quer comprar, cara. E é exatamente nesse momento que, pensando no longo prazo, você aporta. Não estou te dando recomendação de investimento, é simplesmente o que eu faço. Eu faço e eu provo isso dentro da comunidade on-chain. A galera tem acesso à minha carteira e eles sabem que eu compro abaixo dessa região, abaixo dos $22 mil, simplesmente aportei. Por quê? No longo prazo e historicamente é um excelente negócio comprar abaixo do preço justo. Se você tivesse feito isso em 2011, ou em 2015, ou em 2018, ou em 2020, você teria se dado super bem, porque na próxima euforia você teria feito a maior multiplicação do ciclo. A maior multiplicação do ciclo é exatamente comprar na capitulação e vender na euforia, beleza? Então, falando pro longo prazo, eu estou super bullish, porque a gente tem várias métricas indicando essas regiões de fundo. Obviamente que, olhando pro curto prazo, eu vou buscar um price action. A gente tem várias ferramentas e para cada tipo de investidor, para cada tipo de papel, você vai usar uma ferramenta. Não vou usar a análise on-chain pro curto prazo, cara. Se usar a análise on-chain pro curto prazo para as próximas semanas, cara, você vai sentar na graxa, porque ela é uma análise mais densa, mais demorada de ser feito. A tese leva muito tempo para ela ser constituída, então ela é uma análise pro longo prazo, somente para quando você for vestir o papel de investidor. Aí você pensa na análise on-chain. Se não, se for pensar no curto prazo, você vai usar análise gráfica. Olhando para a análise gráfica, eu estou bearish. Eu acho que sim, o mercado vai cair nos próximos dias. Pô, Gui, mas isso não te preocupa? Não, depende, na verdade. Me preocupa e também não me preocupa. Porque se eu for olhar para o capital que está em investimento, isso não me preocupa. Porque eu sei que para o investimento do longo prazo, eu estou fazendo um bom negócio. Se você for perguntar para o capital que está no curto prazo, me preocuparia. O capital ali para tradear, fazer swing trade, obviamente me preocuparia. Nesse momento, não estou com posições abertas pro swing trade para semanas, dias, alguma coisa. Nesse momento, exatamente, eu só tenho operações de investidor e operações de day trade. Então, de day trade, abre e fecha no mesmo dia. Isso daí não me gera medo se o mercado vai para baixo ou vai para cima, porque você pode operar tanto comprado quanto vendido, beleza? Então, para o BTC, eu olho isso daí, eu vejo que tem esse cenário mais bearish. Para o Ether também, a gente tem esse cenário mais bearish. Se a gente olhar o BTC, ele voltou acima do suporte perdido. Tá perdendo novamente o suporte aqui, só que o Ether nem voltou acima do suporte perdido. Ele simplesmente veio aqui embaixo, fez um fundo duplo, beleza, foi lá, tentou fazer uma alta, só que ele só confirmou a perda do fundo, tá rejeitando. Olha só, o gráfico de 4 horas, o Ether tá rejeitando feio aqui. Para mim, vejo o Ether aí nos próximos dias voltando para os $1.150 e caso o BTC venha a cair um pouco mais, aí pode ser que a gente volte a ver o Ether nas suas mínimas ali dos $1.000. Ainda acho que tá um pouco difícil para a gente chegar lá nos $800 no Ether. Ainda não vejo que a gente vai chegar tão fácil lá. A gente precisa de uma quebra um pouquinho mais pesada no Ether para a gente chegar nessas regiões aí dos $800, beleza? A gente vai por partes, a gente vai olhando por partes, como a gente está olhando para o gráfico de 4 horas aqui, a gente vai ter pullbacks ao longo desse caminho. Para ele fazer uma queda aqui direto assim para os $800 é um pouco mais difícil, beleza? Mas a gente vai analisando isso daí ao longo de toda essa trajetória. Próxima parada, $1.100 e próxima parada, $1.000 também. Quando eu olho para Cardano, cara, a Cardano, eu trouxe isso daqui alguns dias para vocês. Cara, é um dos ativos que tá bem feio. Acho que mais feio do que ela é só a Solana. A gente vai falar sobre a Solana também. Mas a Cardano, cara, tá sem força nenhuma. A bichinha tá em ladeira abaixo e olha só como que a linha tá inclinada. Ela acabou de perder um fundo aqui, né, que ela tinha, que era dos 30 centavos ali, perdeu o fundo dos 30 centavos e eu vejo que a próxima parada da Cardano tá ali nos 19 centavos.
ali nos 19 centavos. Antes dos 19 centavos, eu não vejo que a Cardano vai dar uma segurada aí, eu acredito que ela vai continuar caindo aí, ela tem mais uma queda de quantos por cento aí, ó, se a gente for olhar, cara, teria mais uma queda de 20%, a gente tá na região dos 25 centavos, acho que até os 19 centavos ali, a Cardano pode continuar caindo. Depois, não sei, depois a gente tem que ver quando chegar lá, se ela vai se segurar, mas ela perdeu muito volume e tá bem feia mesmo a Cardano, beleza? Se a gente olhar aqui, ó, no gráfico diário, a gente vai ver que tem um canal de baixa aqui, né? A gente pode estar até perdendo esse canal de baixa. Não, se eu der uma ajustada aqui nos fundos, a gente está querendo perder esse canal de baixa aqui. Se perder esse canal de baixa aqui, ela vai simplesmente gerar um novo... Ela vai simplesmente gerar um novo canal aqui embaixo, né? E aí pode ficar mais feio ainda no dia a dia, beleza? Mas eu vejo que a próxima parada da Cardano aí é nos 19 centavos, sem força nenhuma para subir. Outro ativo que está super fraco também é a Solana. A Solana, depois que a gente teve a FTX quebrando, né, cara, deu merda no protocolo, né? Os maiores investidores da Solana era exatamente a FTX, a Alameda Research, né, o SBF, era um dos caras que investiam muito no protocolo e a gente teve essa grande queda aí quando a FTX quebrou. E, cara, Solana simplesmente tá derretendo e se ela perder essa região que ela está hoje ali dos $11, a próxima parada vai ser ali nos 4,90, ou seja, tem uma queda muito forte ainda para Solana. Quando eu olho para Cardano, a gente vê que a próxima parada da Cardano já está um pouco próxima aí, 20% de queda a mais. Só que se a gente olhar para Solana, cara, a gente tem uma queda muito forte ainda de 50%, beleza? Então eu espero que esses ativos vão derreter um pouco mais. Se vocês me perguntarem nesse momento, pô Gui, o que você tem na carteira? Cara, eu tenho BTC e Ether. Devo ter 3% de Matic, olhe lá. O resto é tudo BTC e Ether. Por que exatamente nesse momento a gente faz isso? Cara, a região de capitulação é complexa, já é complexa você aportar no ativo mais seguro, é complicado. Cuidado se você for pegar muitas altcoins, cuidado com esse tipo de ativo. Sempre que eu trago análise aqui para vocês nesse período, eu tô falando do BTC e do Ether, somente deles, porque nesse momento são os ativos que têm maior probabilidade de sobreviver. Eles vão sobreviver? Não sei, não dá para saber. Pode ser que não, pode ser que colapse, pode ser que a gente tenha alguma merda aí e simplesmente vai a zero, pode acontecer, você tem que estar ciente que isso pode acontecer, mas as altcoins têm um risco muito maior de acontecer merdas como aconteceu na Solana e a gente ter esses problemas aí. Outro ativo, cara, vocês deveriam me agradecer demais as pessoas que pensaram em comprar esses ativos. Eu comentei com vocês já esses dias sobre a XS quando deu porrada para cima, comentei também sobre a Trust Wallet quando deu porrada para cima e sempre falei com vocês, galera, toma muito cuidado, cara, por favor, não me faça essas cagadas de comprar esses ativos quando eles dão essa porrada do nada em meio a um bear market. Isso daqui não é bull market, se fosse bull market seria diferente, mas olha só, a Riv deu essa mega porrada aqui quando o Instagram anunciou que ia usar a Riv para armazenar os NFTs mintados, e de lá para cá, depois de toda a notícia que teve, a gente tem a Riv caindo aí 55%. Olha só, nesse dia aqui, ó, na análise, é só puxar aí no canal, ó, análise 139, você vai ver que foi exatamente nesse dia, eu comentei sobre a Riv, eu falei com vocês, galera, olha só, a Riv deu uma grande porrada, por favor, não me entre nesses ativos, o RSI tá muito sobrecomprado, então cuidado para entrar nesses ativos depois que eles dão grandes porradas. E de lá para cá, o que aconteceu? Devolveu toda a alta. Se a gente puxar a XSUSD, se a gente puxar a XS, mesma coisa, deu a porrada aqui e simplesmente devolveu 100% da alta que a gente teve, queda de 30%. Se a gente olhar a Trust Wallet também, cara, olha só, ainda falei, a Trust Wallet é um bom ativo para shortar, porque ela fez um topo duplo. Olha só,
Comprou no topo? Simplesmente toma, queda de 47%. Então toma cuidado quando você for entrar nesses ativos, cara, por favor, toma cuidado em se expor em altcoins nesse período. E não entra quando der essas porradas para cima. Eu sei que o sentimento nesse momento é de FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar fora, medo do ativo ir para a lua e você perder a oportunidade. Eu sempre falo para vocês, oportunidade tem todos os dias, mas nem toda oportunidade foi feita para você. Então toma cuidado, não entre nesses ativos quando tiver grandes porradas assim, porque provavelmente você vai ficar preso no topo. Ficou preso no topo, cara, você tá lascado, porque o seu stop, ele tá lá embaixo, a sua referência tá lá embaixo, e qualquer coisa que acontecer, se você quiser estopar o prejuízo, por exemplo, você vai tomar um prejuízo muito alto. Então tem que ficar ligado, tem que ser um pouco mais malaco no mercado, não no sentido de que, pô, você precisa ser uma pessoa malandra. Não, não é malandro, você só precisa ser uma pessoa que não caia tanto nesses sentimentos de FOMO, não caia tanto na euforia, não caia tanto na manada, beleza? Toma cuidado bastante com isso. Às vezes pensar em deixar a oportunidade passar é a melhor estratégia que você faz, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. E, cara, compartilha esse vídeo pra gente bater a meta dos 1000 inscritos aqui até o final do ano, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Eu vejo vocês amanhã. Forte abraço e valeu!